Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, recentemente surgiu aí, principalmente sendo divulgado pela internet. Pelas internet é foda. Eu ia falar outra coisa, né? Pelas redes de TV, falei pelas internet. Mas recentemente surgiu aí, pipocando pelas redes de comunicação, uma série de manifestações populares em Cuba. Uma parcela muito grande da população saiu às ruas em protesto contra a situação extrema de privações que Cuba passa por esse momento, que piorou, muito mais depois da pandemia. Só que tenho que destacar aqui para vocês que uma boa parte da população também não adere a esse movimento de protestos porque eles são direcionados contra o governo cubano. E algumas pessoas entendem que a culpa talvez não seja exclusiva do regime ditatorial cubano, apesar de que é sempre bom democracia junto à população. Só que esse movimento que acontece em Cuba passou a ser explorado aqui no Brasil. Tem gente que gosta de ver o inimigo, como eles classificam assim, regimes diferentes do deles, eles gostam de ver o inimigo em problemas. Acho que é um prazer próprio de cada ser humano, ver o que te traz dificuldade, tendo dificuldades também, Aqui no Brasil, a galera aí ligada à direita, os tais conservadores, os fascistas no poder, eles comemoraram esses protestos em Cuba, passaram aí nas redes sociais, fazer questionamentos e levantar a tag de protestos em Cuba, que eles estão a favor de Cuba, a favor do povo cubano. Aquele pessoal que abastece o gadoduto, que por sua vez alimenta o gado. O que eu acho sobre os protestos em Cuba, galera? É o tipo de coisa que eu acho que a gente nem deveria debater, sabia? Porque parece que o discurso já vem montado, e a interpretação das pessoas já vem programada. Tem gente que já pensa uma coisa e nunca parou para pensar que pode ser outra coisa. E tem alguns que até sabem o que a gente pensa sobre o assunto, mas não sei se por negacionismo, que está na moda hoje, por constrangimento, só por mau caratismo mesmo, ele não consegue admitir isso. Eu sempre, galera, sempre vou ser a favor da massa contra o sistema, correto? Mas sabendo que essa dita massa, essa população, pode ser muito facilmente manipulável, a gente tem que tomar um certo cuidado quando você entende que a massa está sendo guiada para um certo movimento. Eu questiono muito, eu sempre coloco em dúvida a legitimidade desses protestos populares. A gente tem um exemplo muito bom aqui no Brasil, que foi em 2013, quando o MBL recebia ordens para vir às redes sociais, convocar a população brasileira para ir contra o governo, para pedir um impeachment e coisa do tipo. Eles queriam a queda da Dilma, e a sequência de protestos foi até 2016 ali, para tentar mudar o regime do Brasil ali, tirando da esquerda e passando para as mãos da direita, porque tinha gente interessada nesse movimento. Então eles patrocinaram, eles inspiraram, eles financiaram esses protestos populares. E isso segue um certo padrão, até internacional, onde tem gente que tem interesse em mobilizar a população, para ter força, para conseguir, de certa forma, concluir um objetivo, um plano, que muitas vezes fica obscuro diante da visão do mesmo povo que está sendo manipulado ali. Então, cara, eu fico prestando atenção. Quem está por trás? Qual o interesse? Qual o resultado que está tentando ser obtido ali? No caso de Cuba, a ideia deles é derrubar o governo. Aí você pode olhar ali do lado mesmo, ali muito próximo, a Venezuela. A Venezuela passa por movimentos muito semelhantes. A população realmente vai às ruas e pede a queda do regime venezuelano porque estão insatisfeitos com as suas próprias condições de vida e culpam o governo. É exatamente o caso de Cuba. Só que você tem que imaginar que pode ter pessoas interessadas na queda do governo para assumir o governo. Como não o podem fazer diretamente, talvez não como eles gostariam, de uma invasão, uma queda de regime, como aconteceu na Primavera Árabe, lá na região lá, onde eles não conseguiram derrubar os governos locais,
eles mobilizaram a população para que eles fizessem uma série de revoluções, né, na região, derrubassem os seus próprios governos, e aí fica muito mais fácil para você manobrar e colocar quem você quiser no poder. Então você observou isso acontecendo na Primavera Árabe, você observou, né, vários movimentos do tipo, várias tentativas na Venezuela, e agora a gente observa em Cuba, dessa vez com um pouco mais de força, tem um pouco mais de projeção, porque as redes sociais conseguem compartilhar em tempo real o que acontece. Então não dá para manter, né, sob censura ali esse tipo de movimento, como já fizeram no passado. A coisa vaza e as pessoas têm lá uma visão do que está acontecendo. Então é isso, galera. Você tem que entender que esses movimentos populares, né, deveriam ser legítimos, mas muitas vezes são manipulados, porque a massa é manipulável. E o problema é quem está por trás, quem está manipulando, qual o interesse dele. Nesse caso fica óbvio, né, que é derrubar o governo e depois, né, facilitar o processo deles assumirem o poder no lugar. A culpa da situação meio dramática de Cuba, assim como existe também uma situação muito semelhante ali na Venezuela, né, em parte é sim da ditadura, mas não exatamente como parece. Só falando assim, a culpa é da ditadura, a culpa é do regime no governo. Não é diretamente isso, né? E o regime em si, né, tem uma culpa, digamos, parcial, indireta, né, na situação local ali. A culpa realmente do processo ali de privações que passam Venezuela e Cuba é dos interesses dos Estados Unidos. Como assim, cidadão X? É culpa da ditadura e culpa dos interesses. Bom, os americanos eles têm grande interesse, né, que não surjam modelos ou regimes alternativos à tal democracia que eles pregam tanto, né? Eles não gostariam que surgisse um regime que tivesse uma opção, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? O problema é que os Estados Unidos ele não gosta de concorrência. Eles pregam um modelo capitalista com base em democracia, né, no voto popular, já considerando, né, o poder que eles têm de manobrar os resultados das eleições. Então fica tudo sob o controle deles, né? É sempre a mesma elite, o mesmo pessoal ganhando ali, né? O mesmo esquema sendo mantido. Então eles confiam muito nesse processo. E se surge, por exemplo, né, um regime onde não existe participação popular direta na eleição, ou seja, não há a opção de manobrar o resultado das eleições, e esse regime também não é, né, um regime simpatizante do capitalismo, aí os Estados Unidos jamais vão admitir, cara. Porque e se der certo? O capitalismo não parte da premissa de concorrência. Eles falam de concorrência interna, livre mercado e tal, mas o capitalismo jamais vai admitir, né, um regime diferenciado do dele. Um regime que concorra a ele como opção. Como seja o socialismo ou o comunismo. Porque pode mostrar os defeitos do capitalismo. E a galera que está sofrendo no capitalismo, a galera lá de baixo, vai perceber que tem uma alternativa, na qual eles não sofram tanto quanto sofrem no capitalismo. Sustentam todo o sistema, né, e ainda assim não tem as benesses do sistema. Não tem os benefícios que a elite tem dentro do capitalismo. Então a massa pobre aqui embaixo pode olhar para o socialismo e para o comunismo e falar assim, pô, ali eu tenho mais chance. Ali a alternativa não é tão ruim assim. Olha lá como eles estão se dando bem. Então o capitalismo jamais vai permitir que um regime diferente do dele se dê bem. Entende? Então eles sabotam todas as chances. Eles sabotam qualquer modelo alternativo de governo. O capitalismo, e principalmente os Estados Unidos, que depende desse capitalismo. E o capitalismo dos Estados Unidos só vai bem porque eles exploram outros países, tá? Não tem aquela autonomia total de gestão como eles acham, não. Como a maioria da população acha. Então você tem que pensar que essa é a ideia. Ah, mas o regime cubano é socialista ou comunista e você acha que o modelo capitalista vai admitir que dê certo um regime socialista ou comunista aqui, né, na vizinhança dele? E mostre para a população mais pobre que sofre aqui, né, sobre o capitalismo, que tem uma alternativa diferente, que tem uma ilha aí que o pessoal não passa fome, que tem um país aí que a distribuição de riqueza é bem igualitária e justa, né, na medida do possível? Jamais. Então eles vão fazer isso, cara. Eles vão fazer é sabotar mesmo qualquer, né, alternativa dessa. Qualquer país que, né, abuse, né, dessa autonomia e tente, né, resistir ao capitalismo. A culpa
né, do regime, seja cubano ou venezuelano, é a de resistir aos interesses dos Estados Unidos. E para garantir essa resistência, eles acabam sacrificando o povo. Eles entendem que para manter o controle sobre a população, que é facilmente manipulável, facilmente influenciável, né, é mais fácil vocês controlarem a massa através da força e da repressão. E isso não é um modelo exclusivo, né, de Cuba ou da Venezuela. Aqui no Brasil você vê muito disso. Sempre que a população se revolta contra o governo coloca a polícia na rua para bater. Eles mandam atirar nos olhos, eles mandam jogarem bombas, mandam prender. Força e repressão. É a forma como o sistema, né, se sente mais protegido diante do poder ou da ameaça da massa. Os próprios regimes, como o cubano ou o venezuelano, ou qualquer pessoa meramente inteligente, sabe que a democracia é muito manipulável. Então eles não abrem para um processo democrático sabendo que o povo vai ser manipulado, o resultado das eleições vai ser manipulado. Por isso que eles mantêm regimes ditatoriais. Que é a única forma de garantir a resistência, que eles vão resistir. Se já houvessem eleições diretas, né, entende? Né, dentro de Cuba e Venezuela, os regimes locais já teriam caído. Eu não digo o regime ditatorial, estou falando o regime, o modelo econômico, né, o que eles entendem mais próximo de socialismo ou comunismo. Né, com certeza isso já teria sido substituído pelos ganhadores do processo democrático. Os novos líderes que seriam surgidos, muito bem, né, financiados, muito bem instruídos, muito bem compráveis. Eu já falei sobre isso em outras situações. Quem comanda o mundo, o modelo judeu de controle do mundo, né, ele tem uma forma de controlar, inclusive, a democracia. E que já está sendo substituída por Estado mínimo, que é o controle da iniciativa privada em cima do Estado. Bom, vai ver esse vídeo, está lá no Cost TV. Então, o simples bloqueio econômico dos Estados Unidos para sabotar, né, a economia, né, dentro de Cuba ou Venezuela já cria uma situação extrema de privação para a população. A ideia é básica, é jogar o povo passando fome, o povo passando necessidade contra o governo. Entende isso? É simples assim. É assim como eles criaram várias crises dentro do Brasil, né, para tentar derrubar o governo Dilma e conseguiram, né, derrubar através do impeachment e depois tomar o poder com o Temer e na sequência, né, com um resultado eleitoral duvidoso que favoreceu o Bolsonaro. Né, a ideia é essa. Isso acontece na América Latina. Doutrina Monroe, o quintal dos Estados Unidos. Não pode ter, né, nada que fuja ao controle deles aqui. Então eles sabotam sistematicamente Venezuela e Cuba. E infiltram pessoas, líderes, né, mercenários dentro da população para inflamar a massa, para ir contra o governo. Só que uma boa parte dessa população que é destruída, né, sabe que o resultado da situação deles ali, a piora, né, dos seus índices econômicos, dos seus índices de questão social, de sobrevivência ali, não é culpa exclusiva do regime. A única culpa do regime, né, é em resistir, né, à pressão externa, é em resistir ao capitalismo, né, e à manobra externa para controle local, e acaba, né, sendo forçado a não abrir mão para a democracia, para não correr o risco de que isso venha indiretamente a dominar o país, e usam da força e da repressão para controlar a massa, que eles sabem que é manipulável. Então é muito simples até para os Estados Unidos, né, ao invés de patrocinar golpes, né, militares, e ter todo aquele desgaste, ou invadir militarmente, como eles já fizeram muitas vezes no Oriente Médio, é mais fácil eles jogarem a população contra o governo. E aí dá um tom, dá uma aparência, uma imagem de legitimidade na ação. Ah, é a vontade do povo. Quando na verdade o povo está reagindo à vontade de interesses externos. É só isso. Então toma cuidado quando você vê esses protestos, Hong Kong, Venezuela, você vê em Cuba, até aqui no Brasil. Observa quem está por trás. Observa qual o interesse, quais as consequências e quem se favoreceu dela. Jogar a massa contra o governo para derrubar, né, o governo local e substituí-lo por alguém de interesse, alguém mais fácil de manipular, que vai mudar todo o regime para virar totalmente submisso aos interesses americanos, é simples, galera. Parece complicado, mas é mais difícil de falar e explicar para você isso do que na prática como funciona. É só ver a nossa situação aqui hoje.
é só ver o caos na miséria na Venezuela, é só ver como está a situação do povo cubano. Em Cuba é ainda mais clássico, mais de 50 anos vivendo sob um embargo econômico. Eles não são uma nação, assim como o Brasil é, diferente disso, né? Eles não são, né, um povo autônomo na produção das suas necessidades. O Brasil ele tem uma autonomia, né, de produção para sua autonecessidade, seja de combustível, seja de alimentos. Cuba não tem essa questão. Eles precisam de coisas que eles não produzem, né, e eles precisam de comercializar externamente, né, vender coisas que eles têm, né, para trazer coisas que eles não têm, diferente do Brasil. Só que Cuba, se ela passa por um processo de um embargo econômico, um cerco, onde todo mundo, né, é proibido de comercializar qualquer coisa com Cuba, então eles ficam num estado de privação, como você enxerga lá. É o mesmo caso da Venezuela. Os Estados Unidos ameaçam outros países, né, caso entrem em uma relação de comércio com Cuba ou Venezuela. E isso acaba isolando aquele país, isolando aquela economia. E o povo precisa das coisas, independente, né, se é culpa do bloqueio econômico, se é culpa do governo local, não importa. O povo continua precisando sobreviver, continua precisando comer. Entende isso? Então Cuba, há 50 anos, cara, sofrendo esse bloqueio econômico, com certeza, né, era para estar melhor a ilha se não tivesse isso. Você acredita mesmo que Cuba ou Venezuela estão na situação que estão, né, porque o regime ou o modelo econômico deles, o modelo de governo deles, né, é ruim? Não. É óbvio que não. Senão não existiria todo esse esforço dos Estados Unidos em bloquear esses países, em isolar esses países. Se não fosse o bloqueio econômico dos Estados Unidos contra a Venezuela e contra Cuba, eles estariam bem melhores do que estão hoje. E aí muitas pessoas, né, eu digo muitas nações aí, iam chegar a uma alternativa ao regime capitalista, né, que tanto pressiona o pobre. Esse é o medo deles. Esse é o problema. Esse é o objetivo dos Estados Unidos em sabotar, né, regimes como o cubano e o venezuelano, que só mantém uma ditadura porque sabe que a democracia é muito manipulável. E aí a resistência, né, de todo o esforço feito até agora ia cair por terra. Mas falar superficialmente, né, sobre uma situação como essa acaba distorcendo a interpretação das pessoas. Então precisa de um pouco mais de explicação, um pouco mais de foco, né, até repetindo algumas vezes o que você quis dizer para a pessoa marcar, né, porque se você é superficial, fala uma vez só e sem profundidade, a pessoa não presta atenção direito. E quando você fala dessa forma, distorce a interpretação dela, né? E isso só serve aos interesses dos verdadeiros culpados da situação de Cuba e Venezuela. Eles não querem que você se aprofunde, não querem que você pense sobre o que acontece lá. Não querem que você enxergue a alternativa de, por exemplo, questionar: mas se não tivesse o bloqueio econômico contra a Venezuela e Cuba, será que eles não estariam melhores? Eles não querem que você nem pense nessa alternativa, nessa possibilidade. É patético você enxergar o governo brasileiro e outros governos, acredito, né, que aí pela região, né, que defendem aqui no Brasil, em específico, defendem a volta da ditadura aqui no Brasil, criticando a ditadura da Venezuela ou criticando a ditadura de Cuba. Não é muita hipocrisia da parte deles? Né? Aqui no Brasil eles idolatram ditadores, mas não gostam de ditadores de Cuba e Venezuela. Aqui no Brasil eles falam muito de repressão contra a população, né, a forma de governo de uma ditadura. Mas em Venezuela ou em Cuba, né, o governo usa lá a polícia para reprimir os manifestantes, nossa, que absurdo, isso não pode acontecer. Sabe? E qualquer coisa que você usar como exemplo, né, entre o que eles pregam para o Brasil e o que eles criticam lá fora, não faz sentido, galera. Um ataque, por exemplo, à oposição. Não pode existir oposição política, porque eles sabem que é manipulável. Eles não admitem a esquerda aqui no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, eles pregam militares no poder. E você vê a desgraça que está acontecendo no Brasil hoje. Mas criticam regimes militares da Venezuela e Cuba. Sabe, é uma questão muito idiota, né, cara? Até quando você vai pegando passo a passo, ponto a ponto. Eu sou contra a corrupção em Cuba, contra a corrupção na Venezuela. Mas defende militares, evangélicos e um monte de político safado com corrupção aqui no Brasil. Desde que seja corrupção do lado que eu votei. Aí vale. A corrupção do meu adversário não vale. Sabe? Uma apologia fascista aqui no Brasil. Eu sou contra o comunismo, sou contra o socialismo.
Aí chega aqui no Brasil, eu sou contra os antifascistas. Ou seja, eu sou fascista. Só não tem coragem de admitir publicamente isso. Né? Recentemente aqui no Brasil, a gente estava passando por situação de apagão em alguns estados aí do norte. Né? No Nordeste também acontece isso. E vai acontecer no Brasil inteiro por algumas circunstâncias de momento aqui. Apagão elétrico em pleno 2020. A galera no escuro aí, ou passando por racionamento de energia elétrica. E criticam quando isso acontece na Venezuela e em Cuba. É a mesma situação de miséria do povo na rua. Olha o povo passando necessidade na Venezuela, o povo passando necessidade em Cuba. Olha a situação aqui do Brasil hoje. Tem vários locais aí que o povo está passando necessidade também. Só não tem os holofotes, né? Porque não resistem, não estão em protesto para mostrar a sua situação, não estão reagindo a isso. São pequenas comunidades locais ali de miséria, né? Um pequeno aglomerado de miséria aqui e ali, né? Que é um povo que não tem autonomia nem para reagir, nem para fazer uma revolução, para ir contra o governo. Eles são as vítimas do governo. Aquelas vítimas que nem reagem. A diferença é que em alguns lugares aí o povo reage, pelo menos. Aqui no Brasil, não. Então, galera, para finalizar aqui, eu quero dizer a vocês que eu sou a favor desse movimento Cuba Livre. Mas, primeiramente, eu sou a favor de um movimento onde Cuba esteja livre do embargo, da sabotagem econômica, da sacanagem que os Estados Unidos fazem com eles. Eu sou a favor de Cuba livre, assim como de Venezuela livre e de qualquer país da América Latina livre da influência dos americanos, para dar autonomia de gestão para esse povo. Então, se você é a favor de Cuba livre, pensa nisso primeiro. Vamos libertar Cuba, de verdade. Libertar da sabotagem econômica, libertar das manipulações para controle de poder que os Estados Unidos fazem. E depois a gente fala de democracia, fala de voto popular, coisas do tipo assim. Beleza? Valeu.